Olá, eu sou a Caroline Detilha, repórter de Forbes Tech, e eu estou aqui para mais um Forbescast, programa de entrevistas da Forbes Brasil, onde falamos com as principais lideranças do mercado. Dessa vez, em parceria com a Lenovo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado brasileiro e como os líderes estão utilizando a inteligência artificial generativa para alavancar os negócios. Para isso, eu tenho um convidado mais que especial, o Eric Pascoalato. Tudo bom, Eric? Como vai? O Eric é gerente-geral da Lenovo ISG para o Brasil. A Lenovo ISG, para quem não sabe, é a vertente de infraestrutura da empresa. Então, o Eric hoje significa que você atende aí os maiores clientes do país, sempre de olho nessa área de infraestrutura, de como que a tecnologia pode ser usada nos negócios. E hoje, Eric, a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre o CIO Playbook, que é um estudo que a Lenovo fez em parceria com a IDC e trouxe os principais números do mercado brasileiro e da América Latina sobre a adoção da inteligência artificial, a maturidade do nosso mercado. E, Eric, para começar, eu queria que você desse para a gente a dimensão desse estudo e qual que é a importância dele para guiar a tomada de decisões dos executivos, da Lenovo. Se você puder começar por aí, por favor. Sim, posso sim. Paulo, primeiro, obrigado. Vou te chamar de Carol, você me chama de Eric, fica tudo mais fácil. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês na Forbes, né? Escritório novinho, então tá cheirando novo aqui, muito bom, estúdio e tudo mais. E obrigado pela introdução. A gente tá lançando o CIO Playbook 2025, a segunda versão desse documento. Nós nos juntamos junto com a Motorola, que é uma empresa Lenovo, em parceria também junto com a NVIDIA, e contratamos o IDC. IDC, a gente queria um overview, inclusive estou com ele aberto aqui para nos guiar a um documento de 47 páginas. Ele foi muito bem estruturado pelo IDC, e a gente pediu para eles me dar uma visão sobre a maturidade de AI dentro do mercado nacional. Interessante que o estudo abrange a América Latina, vamos falar hoje de Brasil, e aí você pode, dentro desse documento, que depois a gente pode compartilhar o link, se acessar, navegar e tirar as informações dali, né? Se você for pensar em maturidade hoje, a gente olhar aí o ChatGPT como um grande marco aí sobre isso, né? A gente está falando de, se não me engano, novembro de 2022. Então, assim, de lá para cá, a gente tem um boom muito forte de tudo que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, olhando no passado, esses 2 anos e pouquinho, o que estamos usando em efetividade, né? Então, o Playbook é um livro de jogo mesmo para que a gente possa ouvir dos CIOs. Como é que você está hoje? 68% deles estão dizendo assim: olha, eu já tenho AI na minha indústria. Ó, passado 2 anos. O que você está usando? Como é que você está se destacando na estratégia de negócio para isso? E aí nós vamos ver no decorrer do documento em que o uso e a aplicabilidade hoje estão mais voltados para o negócio mesmo. Como é que isso cria uma relação com eles? Certo, esse número é muito importante, é muito relevante. 68% dos executivos relataram que já estão utilizando a inteligência artificial. E é isso, se você pensar ali, final de 2022, 2023, são apenas 2 anos praticamente. E é uma tecnologia muito avançada, então realmente ela mudou paradigmas da indústria. E, salvo engano, foram 500 líderes entrevistados, correto? Correto, com 500 líderes entrevistados, né, que a IDC tem acesso, onde foi feita realmente uma obtenção dessas informações compiladas, né, para que desse realmente alguma base de informações para esses clientes e a gente pudesse realmente analisar e ver do ponto de vista de status quo que a gente tem hoje, né? Mesmo que você não tenha uma adoção ou venha a ter ou já está adotando, como é que está todas as companhias por segmento fazendo isso? Certo. E dentro desse número de 68% que já utilizam a inteligência artificial, 53% relataram que utilizam a inteligência artificial generativa. Nesse podcast, né, a gente fala muito com líderes, mas eu acredito que também pessoas que querem se familiarizar com o assunto também estão vendo, né? E aí eu queria só fazer essa diferenciação, né? Porque a inteligência artificial se popularizou com o ChatGPT e muitas pessoas associam uma coisa à outra, né? Como se tudo fosse inteligência artificial generativa. Mas não é bem assim. Então eu queria saber de você, né, qual que é essa diferença da inteligência artificial para a inteligência artificial generativa e por que 68% das empresas utilizam a IA, mas apenas 53%, que não é um número pequeno, apesar de eu ter falado apenas, utilizam a inteligência artificial generativa. Vou colocar em duas respostas para você. Nos 68% que diz eu uso, aonde que esses clientes aí falando sempre baseado no documento, né? Porque você pode ter uma perspectiva, eu vi isso, baseado no documento. Automação de processo. Então, sim, tem muita automação de processo. De vez fazendo, eu tenho alguma coisa que eu faço a pergunta aqui, o que isso é relevante para mim, né? Então, automação de processos, que é redução de custo e eficiência, né? O segundo, análise preditiva.
analisar dados, informações, como é que eu cruzo isso, né? Como é que eu trago inteligência para isso? Isso até vem oriundo dos data warehouses, né? Que hoje ainda é em cunha, ou se utiliza isso, mas eu consegui dar uma tomada de decisão baseada mais em inputs, né? Melhores para isso. Personalização e é de serviços. Então, hoje você sempre está caindo dentro de um chatbot, de um assistente, os serviços de atendimento ao cliente criaram, trouxeram, vamos dizer assim, essa AI mais dinâmica para dentro da frente do cliente, né? E segurança cibernética. Se eu fazer segurança cibernética, o que acontece? Quando você olha dentro de toda o mandala, do mantra, do círculo de AI, a gente não pode esquecer o seguinte: a AI era utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, da mesma forma que a gente precisa crescer em termos de AI, ela não é uma hype, ela veio realmente para ficar. Estamos usando aqui, aqui, aqui. A gente precisa estar atento que segurança cibernética precisa estar envolvida em AI, né, aprendendo o que eles estão aprendendo para a gente poder proteger. Então, assim, esses são os tópicos para você que somam ao porquê que você tem um quantitativo de quase 70% dizendo que usa, né, mas são nesses pontos. Nos 53%, que é o que você me perguntou, a generativa ganhou muito destaque, principalmente na criação, né? A criação, e eu não estou dizendo a criação das imagens que você viu hoje da Carol, que tinha uma imagem convertida para cartoon, e hoje você parece um desenho de filme animado. Não é isso, esse acelerômetro, olha ó que impressionante. Todo mundo sabe, isso ficou evidente na cabeça de todo mundo, que quando saiu o ChatGPT, em 2 meses tiveram 100 mil usuários. Foi um boom. Eu lembro disso. Eu fui uma das pessoas que me loguei para saber o que é isso, né? A internet levou 7 anos para 100 mil usuários e o smartphone 4 anos. Só para citar 2 exemplos que me vêm à mente. A velocidade com essa adoção a criação foi muito rápido. Agora, assim, o acelerar que é o importante. Então, assim, na hora que você acelera a criação de novos materiais, melhoria na interação com os clientes, né, é isso que faz com que você analise grandes volumes de dados, né, por isso que dados, a gente vai comentar, é importante, né, de uma maneira rápida, objetivando o quê, Carol? Agilidade e competição, né? No final das contas, é agilidade e competição. Ah, ótimo, quero mandar o cara para a lua, quero fazer isso, mas com o AI me cria um diferencial para isso. Então, a criação, aceleração, melhoria de interação, e aí nesse 53 não chega ao 100, está longe do 68, porque ao mesmo tempo você vive alguns desafios que a gente vai falar, entre eles sobre adoções e ferramentas para poder seguir adiante com isso. Justamente dentro desse nosso nicho da tecnologia, né, os líderes de tecnologia, eles já entendem, né, os benefícios da IA, já entendem que a IA, ela é transformadora num nível que não tem como voltar atrás, não tem como você pensar o negócio sem pensar em como a IA pode ajudar a otimizar esse negócio. Mas é isso, uma coisa é falar para uma pessoa de tecnologia sobre os benefícios da IA, outra coisa é você falar para pessoas que ainda não estão tão familiarizadas. Esse é apenas um dos desafios. Você citou a questão da cibersegurança, e existe a questão da infraestrutura, existe a questão do retorno do investimento. São alguns desafios que permeiam, né, esse universo da IA. E a pesquisa, inclusive, o CIO Playbook esbarra um pouco, né, nesses pontos. Exato. Então, eu queria perguntar, assim, como que esses desafios atrapalham, sabe, de certa forma, as empresas a crescerem e se desenvolverem, e como que vocês hoje, enquanto Lenovo, auxiliam esses CIOs, esses executivos a trazerem essas soluções de uma forma mais adequada, sabe? Vou responder de uma outra forma, porque senão eu acabo ficando muito repetitivo a tudo que você lê sobre isso. É muito fácil, se você entrar e colocar na internet, quero saber sobre AI, né? Você pode fazer uma assinatura de um vídeo, assinar uma escola gratuita, uma Conquer, por exemplo. Não que ela esteja patrocinando aqui, mas é uma empresa que às vezes dá treinamento gratuito para isso. Então, assim, às vezes falta muito do cidadão nacional dar um passo para saber isso. Ele não vai saber programar, não é isso que eu estou falando. São classificações diferentes, mas é conhecer isso. Por quê? Porque a falta de infraestrutura associada ao conhecimento, a estrutura adequada, né? Faltam o que, às vezes, dependendo, você tem um sonho de fazer, falta o potencial de processamento, né? E aí toda, quando você dá qualquer comando, hoje ele vai buscar sempre base de informações, elas precisam estar qualificadas, senão qualidade ruim, resposta ruim. Né? Poder computacional, temos a NVIDIA, nossa parceira, para justamente dar velocidade para isso. Tem infraestrutura de rede. A composição desses componentes, junto com a cloud, ou às vezes até o armazenamento que a gente chama de on-premises dentro da sua casa, é para te dar soberania dos dados para isso. Então, assim, desafios, né? Escassez de profissional,
Às vezes falta de infraestrutura adequada para isso, onde ele se encaixa, né? Eu vou te falar, eu vou emendar depois com o que você perguntou de Lenovo para isso. Dificuldades de integração de sistemas legados, tem muita informação lá. Como é que eu trago isso para poder enriquecer o meu portfólio para isso, né? E um ponto final importante, Carol, é governança, né? Eu sou virginiano, né? Minha esposa fala que eu sou chato para burro de ser virginiano, porque que é isso, aquilo, daquele jeito. Mas governança, nesse ponto, ela precisa ser chata, né? Porque às vezes eu vou analisar uma informação, joga no chat GPT, joga qualquer AI que você tenha, né? Para isso, pode dar informação. Pô, pera lá, você está colocando a informação do Forbes. Eu nem publiquei a revista, como é que você está colocando essa informação para fazer análise? Você não pode fazer isso. Apesar que existem ferramentas que analisa, mas grava aqui, mas mesmo assim, né? Então, assim, a ideia é que você tenha, garanta a ética, né, e a segurança dos dados. Como é que a Lenovo, que você perguntou, entra nessa fase, né? É provendo que a infraestrutura, a gente é um parceiro onde essa parceria vem na área de consultoria, né? Então, como eu estou já há muito tempo treinando o time, a gente já tem muitas histórias para contar. Eu trouxe alguns use cases para mostrar para vocês, onde a gente mostra o seguinte, né? Olha, isso aqui que eu vi nos clientes. Como é que eu replico essas ideias e trago isso para você? Para trazer o quê? Infraestrutura abastecida de poder computacional, armazenamento, integrando com a nuvem, né? Mas entregando o que efetivamente, né? Entregando resultados em que fazem sentido, né, para o cliente em termos de linha de negócio. E não simplesmente, eu quero um assistente. Assistente é uma coisa importante para você nesse momento, se for, temos. Mas se não for, qual é a linha de negócio que você quer atingir com a AI? Para que você possa ter retorno e defender o investimento. Sim, e você citou muitos pontos importantes, inclusive governança é algo que eu quero falar até especificamente depois, mas só para a gente não perder essa linha de raciocínio do retorno de investimento, na minha humilde opinião, nada é mais efetivo do que você usar casos de uso, casos de sucesso para falar de um projeto e para falar de retorno de investimento. Então, você conversou comigo anteriormente e citou alguns exemplos, inclusive do Instituto do Coração, né? Eu gostaria muito que você trouxesse para o nosso público alguns casos que ilustram esses benefícios da inteligência artificial para os negócios. Sem dúvida nenhuma. Esse é um caso onde eu costumo dizer o seguinte: você tem que usar toda a sua visualização do plano cartesiano. Plano cartesiano, só lembrando das aulas de matemática, né, da professora lá, é o XY, né, não é o L, é o XY. É você fazer o seguinte, né, dentro do seu projeto de AI que você vai começar. Eu acho que dentro de todo projeto, né, uma frase que eu falo muito, meu pai me disse isso, né, a falha na preparação, preparação para a falha. Quem me conhece sabe que eu repito isso constantemente. Então, já que você vai se preparar, faz ali o XY e verifica o seguinte: qual dentro da sua empresa você possui o maior retorno financeiro com a maior importância dentro da empresa. Quando você encontrar esse DOT, isso é feito do seguinte: coloca todo mundo dentro de uma sala. O que que a gente vai fazer em termos de aqui? Eu quero isso, eu quero aquilo, aquele outro, né? Mas o que que vai me dar retorno? Depois de você colocar as ideias e preencher todos esses dots, o que que vai ser importante? Então, por exemplo, você precisa ter propósito. Então, nós desenvolvemos um produto chamado Trada. O projeto Trada, ele visa o seguinte, né? Ele traz, e foi desenvolvemos isso junto com o ICOR, que é uma tecnologia feita junto com o ICOR, onde quando eles fazem a cirurgia cardíaca, alguns pacientes, mesmo depois da cirurgia, eles têm problema de arritmia. Então acontece, às vezes você coloca aquele aparelho que você fica testando durante 48 horas para ver se dá algum problema nisso. Só que são 48 horas. De repente ele entrega o aparelho e tem arritmia no momento seguinte. Então a gente criou uma tecnologia vestível. Então a gente já parte de olhar o todo, né? O que que é vestível? É utilizando celular Motorola, que tem como processar parte da tecnologia do IA que está aqui. Eles estão realmente a camada principal de processamento está nos servidores. Mas o que acontece? Eu coloco dispositivos de monitoração, ficam 30 dias ligado com ele num Bluetooth, falando com o celular. Então, dá mobilidade para ele, dá para ele poder continuar com aquilo. Durante 30 dias eu fico monitorando e dentro do celular Motorola dele, eu tenho parte das informações dele. Então, tudo que eu tiver descoberta de arritmia, etc., não pós-cirúrgico, se eu tiver algum alerta, ele recebe essa informação e imediatamente, né, isso através do Bluetooth, Wi-Fi, etc., ele recebe essa informação no InCore. E aí, imediatamente é chamado, volta para cá, ou a gente vai te buscar, onde é que você está, usando geoprocessamento para poder localizar para ele, né? Porque são 230 mil pessoas que têm esse problema no Brasil, com mais de 130 mil mortes.
no país. Então, assim, qual é o propósito? Salvar vidas. Olha só, a gente falou de um monte de coisa, né? O que que tem de infraestrutura por trás disso? Tem conectividade, a gente costuma dizer que com as soluções da Lenovo com Motorola, a gente vai do pulso ao foguete, né? Porque a gente passa por aqui, computadores, que também agora já aportam AI, servidores, cloud, né? Tudo envolvido numa solução, em que eu estou dando para o Incor a possibilidade de fazer a preservação de um processo cirúrgico. Não é fácil. Não sei se todo mundo aqui que está ouvindo já passou por um processo desse. Acho que o máximo que a gente corta, desculpa a expressão, como eu falei, o exemplo do churrasco, né, cortar um bife, mas não fez uma operação cardíaca, né? Como é que eu preservo esse trabalho para que daqui a 30 dias ele não tenha um problema e morra, né? Então, assim, o propósito agora está na Anvisa, a validação desse projeto, né? Para que a gente possa trazer o quê? Preservação da vida humana, utilizando AI para isso, numa tecnologia vestível, né, para ele, onde ele pode colocar isso com a tecnologia, e a gente está entregando um propósito. Então, assim, na hora que você entrega esse propósito, vira um produto, alguma coisa a mais, você vai trazer o maior valor com maior importância. A partir daí, Carol, todas as iniciativas dentro do estudo do hospital se derivam a partir dela, né? E um outro exemplo que você pediu, eu posso até colocar esse exemplo mais para frente, para a gente, para a próxima pergunta, mas bom, TRADA é sinônimo de, quer dizer, é o diminutivo de telemonitoramento remoto assistido de arritmia. Então, esse projeto acabou tendo esse nome, para a internet Trada e Corus, você vai encontrar mais informações para isso, né? A gente teve, só para você ter ideia, a dimensão, foram 3 etapas de desenvolvimento, envolveu 253 participantes, tanto o nosso, né, da área de desenvolvimento da Lenovo. Nós temos 2 centros de pesquisa aqui no Brasil, são mais de 1.000 desenvolvedores dentro dessa linha, né? E 51 pacientes que fizeram o teste. Então agora está lá na Anvisa, a gente teve a apresentação desse produto semana passada também. Então a gente acha que aí a gente criou uma AI de propósito fim. Com certeza, e eu tenho 2 coisas para falar a partir do que você disse. Na verdade, eu tenho muito mais, mas infelizmente a gente tem só 40 minutos de episódio. Mas, em primeiro lugar, quando você falou, né, entra numa sala, senta e pensa, faz o gráfico. Uma vez eu entrevistei um executivo que ele me disse assim: a gente tem que pensar que com a IA, mágica é possível. A partir daí, a gente desenha soluções. E essa frase ficou muito na minha cabeça, porque é isso, com a inteligência artificial, essas novas ferramentas, é meio que você não pode fazer tudo, o impossível às vezes continua sendo impossível, mas ela destravou muitas camadas do que antes era impossível. E na área da saúde, é isso. Quem me acompanha, me lê, sabe que é isso. É um tema de interesse para mim. Eu escrevo muito sobre isso. E a IA tá fazendo coisas milagrosas na área da saúde. É isso. Eu imagino que já milhares de vidas foram salvas a partir de ferramentas que utilizam IA. Então é algo assim muito caro para mim. E eu fico muito contente de saber que vocês têm um projeto nesse sentido. E aí, partindo para a próxima pergunta, existem setores mais e menos avançados, né, em termos de uso. Inclusive, o CIO Playbook fala um pouco disso. O varejo, a saúde. Em termos gerais, em linhas gerais, áreas que atuam mais como público final, né, com o consumidor final, já estão mais avançados e áreas mais restritas, não. Mas eu queria saber de você exatamente quais são esses segmentos e como segmentos que estão afastados, por exemplo, podem se beneficiar, né, da adoção da IA e como que você enxerga esse movimento, esse mercado. Muito bom, boa pergunta. Baseado no estudo, todas as empresas têm a sua participação, 68% você vai encontrar todos os segmentos ali. Mas no estudo você vê que telecomunicações lidera, e eu vou te explicar o porquê cada um desses segmentos lidera e do porquê. Governo e saúde, eles seguem a fila com a segunda posição depois desse estudo, né? E não que eu veja falhas, não é isso, mas às vezes eu vejo projetos ambiciosos sem infraestrutura adequada. Então, a gente está muito próximo de governo, está próximo da saúde, para justamente olhar o seguinte, né? Não queira, às vezes, ter um mundo, vamos por partes. Faz de novo, né, o seu desenho, escolhe quais são os seus projetos, né? Porque o governo tem muita informação, nós podemos cruzar muita informação com o cidadão. Saúde, eu acho que ele tem mais rentabilidade, perfil da pessoa, né? A sua profile hoje é mais valiosa dentro da saúde do que em banco, por exemplo, né? Porque é importante, por isso que deve usar o CPF para dar com a informação, né? Comércio e varejo. Houve uma expectativa muito alta e o varejo ele trabalha com margens muito apertadas.
Então, assim, isso, a IA vai me trazer um retorno maior. É preciso planejar maior de novo, planejamento para poder fazer isso. E a manufatura, é impressionante, ela vem crescendo nessa adoção constantemente. Nós somos um exemplo disso. Nossas fábricas, hoje aqui no Brasil, cada vez mais tentam adotar a AI para poder ganhar nessa velocidade. Então, o estudo ele mostra o seguinte: na manufatura, começando pelo último deles, né, o uso de AI vem o quê? Automação. Então, por exemplo, esse computador com AI que eu tenho aqui montado, o que acontece? Eu consigo trazer automação para poder olhar com câmeras, verificar se a Carol está montando mais rápido, se eu posso colocar um robô agilidade para isso. Dentro da manufatura, como é que eu trago automação? Isso é muito mais fácil você até implementar também, e o AI está pronto para isso, né? Os modelos que a gente utiliza das bibliotecas da NVIDIA já trazem um acelerômetro muito forte para a gente implementar isso. Na saúde, diagnósticos. Eu quero acessar o diagnóstico, ser mais rápido. O projeto Trada, que eu passei para você como um exemplo para isso, né? O varejo é a experiência no cliente. Então, assim, o que mais você vê de diferença em use cases que você vê na internet é o acesso, a experiência nova do cliente, que ele recebe a informação, aquele passo que ele deu de você já receber alguma informação que ele pegou dos dados que tem contigo, né? Então, a previsibilidade, principalmente de demanda. Ninguém quer mais estoque grande, eu quero saber o que está em motion agora para poder fazer isso. No setor financeiro, para não esquecer do setor financeiro, é a detecção de fraude. Não preciso dizer o grande caso que a gente teve de fraude recente, e fraude é um ponto em que a AI pode ajudar muito. Cruzamento de informações e inteligência, e principalmente análise de crédito. Eu quero emprestar e os bancos têm formas de criar rendimentos através da crédito que dá para você, mas eu preciso conhecer você dessas informações. Em telecomunicações, é qualidade de redes e serviços personalizados, é por isso que ela saiu na frente, colocando bastante interação disso, né, no setor de telefonia, né? Educação é aprendizado, né? Eu acho que, como eu falei no início, né, se você se propor a procurar cursos, existem cursos que são muito fáceis, hoje tem uma dinâmica muito boa, são graficamente criação e processos para isso, né? E o setor público, que ele é vasto, gigante, né, onde eu vejo grandes oportunidades de automação e análise de dados. O objetivo melhor, e quando a gente cria esses projetos para o governo, é como é que eu levo os serviços melhor ao cidadão. Então, quando a gente consegue criar essa correlação, a gente fica muito feliz com isso, como é, por exemplo, o caso do Trado. Sim, e você comentou desses setores, e aí a Lenovo, né, especificamente, é uma empresa que ela tem esse benefício de ser end-to-end, né? Justamente por causa da parceria com a NVIDIA e outras grandes empresas do setor, vocês têm soluções para diferentes tipos de empresa, para diferentes tipos de dores. E aí eu queria ouvir de você, porque, por exemplo, você comentou que no setor financeiro tem essa questão do combate a fraudes. Hoje, algumas instituições, né, eu já conversei, enfim, com alguns líderes, já utilizam, por exemplo, agentes de inteligência artificial para capturar essas fraudes, porque um exemplo que até me chamou a atenção na época foi que um líder me falou: se você detecta R$30 mil numa padaria, num lugar totalmente distante da onde o dono da conta mora, opa, tem alguma coisa muito errada, vamos bloquear. E aí, a partir dessas tecnologias, os agentes captam e já impediram, enfim, bilhões de reais em fraudes. E aí, enfim, para a educação, você tem a inteligência artificial para o aprendizado. Na criação, né, enfim, no nosso mercado editorial aqui, a inteligência artificial já está criando imagens, enfim. Como que a Lenovo oferece esses diferentes tipos de produtos de IA para esses diferentes segmentos? E como que vocês apresentam isso para os clientes? Como que vocês recebem esses feedbacks e aprendem com eles? Queria saber um pouquinho mais desse bastidor. A gente aprendeu o seguinte, né? O nosso portfólio, ele é bem extenso. Então, assim, o cliente hoje está em busca de soluções. Então, melhor do que tudo é começar uma conversa para a gente ser um facilitador dessa conversa. Quando nós somos um facilitador, um dos pontos principais que você precisa ter na implementação dentro do mandala que eu falei para você de AI, você precisa estar com parceiros certos para isso. Existem vários parceiros certos, nós queremos ser mais um parceiro para dentro desse cliente para isso. E quais são os nossos diferenciais para o cliente nessa parceria, né? Entregar soluções robustas. Qual? Não é agora que a gente vai discutir isso, né? E que seja escalável. Então, assim, essas soluções elas precisam nascer e crescer. Não precisa ser só pontual. O que gerou muita frustração em alguns clientes é que eles criaram uma coisa muito pontual e ela não escalou para isso. Então, na hora que a gente observa 3 prioridades que nós colocamos, né? Produtividade, agilidade e confiança, dentro disso vem todo o portfólio.
Então, como você falou, perguntar, a gente avaliar os dados, eu precisar colocar um armazenamento que possa dar velocidade, que dê soberania dos dados para o cliente para aquilo. Ah, mas eu uso a cloud, eu colocar o que é importante na cloud. É uma combinação de fatores. O planejamento ele é o principal para isso. Então, um outro caso que a gente tem, por exemplo, de Libras, é um projeto que a gente desenvolveu também dentro da Lenovo, que permite o seguinte, né, que a pessoa tem uma interação com quem fala Libras, né, uma linguagem usada somente no Brasil, e a gente já tem esse projeto pronto, onde, por exemplo, eu posso colocar o funcionário, a hora que ele precisar conversar, através de Libras, ele faz a leitura e consegue entender através da interpretação de AI. Isso, na hora que você cria um modelo como esse modelo começou da onde? De você ser um facilitador dentro de uma conversa, dentro de um objetivo que você tinha, usando uma infraestrutura que o cliente ele quer saber como é que eu gero isso na ponta, né? E aí eu preciso ter tanta mobilidade, os computadores com AI, os servidores com processamento para isso, a inteligência e serviços, né? Aí eu vou usar o que da Lenovo para isso? Tenho 3 fábricas, né? Então eu tenho uma base no Brasil em que eu consigo, o cliente tem um apoio de um parceiro que a gente cresce aí 20% ao ano, somos mais de 2.100 funcionários, 1.000 pessoas na área de desenvolvimento, 2 data centers para isso, né? Hoje o cliente ele pode se encontrar também numa situação em termos de investimento, né? Olha, definir qual que é o cara mais importante. Na hora que eu levo para o CIO, eu não estou conseguindo bancar isso. Então, nós trazemos o quê? Soluções financeiras para o cliente. Ele pode pagar isso com CAPEX, OPEX, né? Os equipamentos hoje, em termos de processamento, consomem muito calor. Então, nossos computadores eles tragam uma tecnologia chamada Neptune, que é para refrigeração líquida, para isso, que serve nos grandes computadores, da qual a gente tem uma lista. Então, assim, o quantitativo em termos de parceria é essa parceria que a gente quer mostrar, a robustez do que nós temos, não simplesmente esse front-end que a gente tem. Então, ela pode se resumir em 5 pontos aqui, Carol, para a gente sumarizar. Infraestrutura otimizada para AI. Esse é um ponto importante, seja em qualquer uma das etapas, né? Nós temos um programa chamado AI Innovators, são mais de 50 parceiros, porque eu não posso ter tudo. Então eu tenho 50 parceiros de software que eu trago o quê? Um conhecimento para isso. E eles também estão desenvolvendo outras soluções que a gente pode agregar. Serviço de consultoria, modelos de consumo flexíveis para ele poder saber como é que ele vai pagar isso, e parceria estratégica como a NVIDIA, por exemplo, para a gente conseguir completar o mantra todo, né? O mandala que eu disse para você. Né? Sim, não, são muitos aspectos a serem levados em conta. E aí lá no comecinho, quando a gente estava falando de desafios, você citou a questão da governança, e eu acho que agora é um momento bom para a gente falar disso, justamente porque a liderança é muito importante, né, em termos de inteligência artificial. Não tem como você ter um projeto estruturado, você pensar em tudo isso que você acabou de falar, nos pontos, em tudo que está acontecendo, as novidades, se você não tem uma liderança, se você não tem alguém que você pode contar, alguém que é especialista, alguém que está preparado para levar a empresa para esse novo patamar, né? Que é o que hoje em dia muitas empresas falam, AI first, né? Imagino que você ouve muito esse termo. Então, falando de governança e de liderança, né? Eu queria entender qual que é o papel dos líderes em criar uma cultura dentro das empresas, onde a inteligência artificial é levada em conta, mas de um jeito responsável, de um jeito ético, de uma forma onde a segurança dos dados e a soberania da empresa seja mais importante do que o resultado, do que a agilização do processo. A Forbes tem uma cultura, Lenovo tem uma cultura. Então, assim, essa cultura você impetra ela dentro das empresas para que ela seja um guidance. Então, a liderança, em primeiro lugar, precisa trazer o quê? Aonde que para nós vamos? Para onde nós vamos? Então, quando você entra naquele barco com todos os remadores e está gritando lá na frente, remem, primeiro você está dando destino. Segundo, entra aquele ponto da capacitação que eu falei para você, que ou eu ensino eles a remarem, mas você pode tomar a iniciativa de querer aprender a remar melhor. Né? Quando a gente fala que a IA vai tirar o emprego do cara que não sabe remar. Então, é muito importante que a gente crie esse diferencial. Eu vou perder meu emprego. Se você não entender o que a IA faz e como ela pode ajudar no seu trabalho, existem ferramentas que estão na ponta dos dedos para poder ajudar o seu trabalho para isso, criar um diferencial, né? Programadores estão utilizando isso aos ventos. Ele vai ficar mais burro que ele não está usando ferramenta para desenvolver. Pelo contrário, é ele colocando agilidade para isso. Então, assim, a performance, a agilidade para isso traz diferencial. Você precisa só olhar para ele, tipo guia. Então, os líderes têm que ter como guia o seguinte, trazer o conhecimento para essas pessoas, ou ele liderar e ensinar isso, né, para que ele possa criar uma cultura de implementação de AI da empresa. Outro exemplo, Carol,
Os funcionários chegam e falam assim, eu uso X na minha casa de AI, quero usar aqui. Aí você vem na governança. Ética. Segundo, informação transparente, ela precisa ser bidirecional, você precisa trazer transparência para isso. Precisa estar alinhado com as regulamentações vigentes. Aqui tem aqui a gente tem regulamentação de proteção da informação. Você precisa mitigar riscos. É importantíssimo, senão você expõe uma informação que eu comentei. Subiu informações de faturamento da Forbes, quanto a Forbes fatura? Ele pegou aquela informação e te dá a informação numa outra ponta, né? E aí isso é importante para a concorrência e você não pode deixar essa informação vazar. Confiabilidade e aceitação do usuário. Então assim, na hora que você está falando remem, você está olhando, está todo mundo remando. E você não tem aquele cara puxando um copinho de água para dentro do barco. Então você está ali, né? E proteção com os dados regulatórios. Porque se você também, de novo, tudo é mantra, né? Se você não fechar esse ciclo, você pode ser multado por questão disso. Então, regulamentação, governança e liderança, elas estão atreladas e elas têm que andar juntas. Sim, e você comentou um ponto muito importante, né? Da questão dos empregos, né? Porque a IA vai impactar os empregos? Vai, né? Isso já é fato, já é dado. O Fundo Monetário Internacional tem uma pesquisa, eu não vou lembrar a porcentagem exata, mas de fato a inteligência artificial vai mudar o mundo do trabalho. Mas é como você falou, de fato a IA vai acabar com alguns empregos? Vai, porque existem empregos que podem ser automatizados, igual nas fábricas, como era antigamente. Mas também aqui, salvo engano, foi no último podcast com a Lenovo. Imagino que quando esse for ao ar, o outro já também vai estar lá, então assistam. A gente falou justamente sobre isso porque nenhuma evolução tecnológica, enfim, tirou mais empregos do que criou, né? Então, é isso. Às vezes você não vai se adaptar, o seu trabalho pode mudar, ou você pode até mesmo ir para outra área, migrar de área, aprender coisas novas. Então, eu acho que é muito ver a inteligência artificial como aliada e tentar se aliar a ela, né? Porque senão, se a gente tiver medo, a gente trava, né? Não vai para lugar nenhum. Fazendo aquela brincadeirinha que eu fiz no início, né? Eu perdi meu emprego. O que você sabe bem? Falar de churrasco. Vai fazer churrasco. Vou falar de futebol, vou tentar virar comentarista, etc, né? Então, por que você não aprende a falar disso, né? Porque ele pode te dar emprego sobre vendas, ele pode te dar, eu não sei programar, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando só sobre uma atualização de uma coisa que não é hype. É uma coisa que ela veio para ficar. E aí, assim, é importante você saber, desde uma edição de texto, desde como você faz o seu trabalho, a ter, pelo menos, o conhecimento. Eu não tenho ferramentas. Procura na web, né? Você vai encontrar muitas soluções para isso. E no âmbito corporativo, ela quer utilizar toda essa vontade para que isso, e o relatório, ele impacta, como eu falei para você, né? O objetivo é maturidade. E a maturidade, ela reporta o seguinte: o que isso que eu estou fazendo agora, depois de 2 anos, reflete no meu negócio. Por causa de competitividade e concorrência, para isso. Né? Sim, e você comentou também a questão do, por exemplo, o chatbot de IA ser ponta a ponta, né? Você coloca a informação aqui, vai te dar do outro lado. E aí, é importante que os líderes entendam isso, porque se você não tiver uma governança de IA, se você não tiver um guideline dentro da sua empresa, o colaborador, ele eventualmente pode usar, né? Você concorda? Se a pessoa não entende, não sabe muito bem, eu vou colocar aqui um relatório para esse chatbot analisar. Se você não tem um guideline dentro da sua empresa, como que você vai cobrar esse colaborador? Então, é muito importante que as empresas entendam que as pessoas vão usar. É igual rede social. No começo, muitas empresas tinham problemas, né, com as redes sociais, porque o funcionário se portava de um jeito X ou Y e publicava coisas, enfim, comprometedoras. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Se a pessoa não é orientada, se você não tem uma liderança, a pessoa vai utilizar um chatbot e, eventualmente, isso vai trazer um problema para a empresa. E aí, falando nisso, como que você vê, o papel desse líder, o CIO Playbook fala também um pouco disso, quais são os principais desafios desse líder de tecnologia hoje e como que eles podem enfrentá-los, né, de certa forma? Assim como vários podcasts de AI, às vezes você vê que algumas coisas elas se repetem, né? Porque realmente os temas eles estão intrínsecos entre eles, né? Então, assim, equilibrar um ponto diferenciado, né? Investimento em tecnologia. Não é que você vai fazer um investimento em tecnologia que você consiga definir, né? Entre cultura organizacional e que abraça a IA. Então, eu tenho investimento, eu preciso ter a cultura, eu vou abraçar a IA, porque senão você tem dinheiro, você não sabe o que fazer com ele. Né, para isso, né? Capacitação, a gente já cansou de falar para isso, né? A adaptação dos processos internos, então você precisa trazer isso, é uma novidade, alguns lugares precisam se adaptar a isso, né? E a definição clara dos objetivos estratégicos.
para onde você vai, o que você quer fazer. Então, o principal desafio, eu acho que está na liderança de estabelecer esses pontos. A Lenovo pode ajudar os clientes através do que? A gente tem um time de consultoria e a gente olha esse mandala. São etapas que a gente tem ali, né, em validação. Você já fez isso, já fez aquilo, como é que eu posso te ajudar? A gente traz modelos em que a gente vê do mercado que a gente já implementou e aí ele adapta, né, porque nem todo projeto é igual para cada cliente, nem toda LLM que você desenvolveu mas é muito fácil de se adaptar. É aí que entra a agilidade, velocidade, para que você possa dar o próximo passo e a gente preenche aqueles 68% e vá até os 100% aqui no Brasil. Eric, infelizmente a gente está caminhando para o fim do episódio, o papo tá muito bom, tem muitas coisas ainda que poderiam ser ditas, é isso, o CIO Playbook tem quantas páginas? 47 páginas. 47 páginas, eu confesso que eu li, porque eles têm uns destaques, né, os highlights, eu li os highlights, eu aprendi, anotei, mas é isso, para quem realmente se interessa, quer se aprofundar nesse mundo, quer aprender mais, eu super recomendo, tá muito completo, muito fantástico. E antes de eu ir para a pergunta final, tem mais algum assunto, tema que você gostaria de trazer para a conversa que a gente não falou, não debateu? Eu acho que antes de a gente ir para a conclusão, eu tenho alguns pontos que aí isso eu tirei também da minha experiência para isso, é a gente poder acreditar mais nesse potencial. Porque você vê que em todos os relatórios, em todas as apresentações, a gente esbarra muito nessa parte, que não tem capacidade, etc. Né? A gente precisa acreditar nas nossas pessoas e ao mesmo tempo a gente precisa ajudá-los a capacitar, né? Isso vai criar uma diferença gigantesca, né? A China está adiantada, ela treinou, ela ensinou. Estados Unidos já faz isso há um tempo, a Índia está investindo. No Brasil, talvez, vou ficar esperando alguma ação, ou espera, ou senão a gente toma uma ação. Né? A melhor decisão é a decisão tomada. Então tome a sua ação para que você crie o diferencial na sua companhia, né? O último exemplo que eu vou dar, na hora de você levar para sua empresa, né? Lá se usa AI, aqui não usa, né? Cria um concurso. Quais são as ideias melhores que você pode trazer para dentro da empresa? Então, às vezes, em vez de apontar só o dedo, traga algumas ideias. É igual quando a AI ela dá uma resposta nada a ver, né? Você olha lá, você tem uma resposta nada a ver, mas às vezes você começa a pensar em cima daquilo lá, será que eu posso adaptar esse tipo de informação? Qual é o diferencial que você está levando para a sua empresa em termos de IA? Né? O que te motiva, o que te faz diferencial? Por mais que a gente esteja falando de ferramentas, eu vou entregar a Lenovo, a Motorola, a NVIDIA, eu vou entregar a infraestrutura para você fazer isso. Mas se você não tiver objetivo, você não consegue chegar lá. Você faz parte desse ciclo. Né? Não espere pelos outros, né? Toma uma iniciativa você. Nossa, gente, depois dessa mensagem até eu vou sair daqui da gravação. Nem tá no documento aqui. Depois dessa gravação, Eric, eu vou sair, eu vou sentar ali e vou pensar no que... porque eu acredito muito, acredito no Brasil, eu acredito no trabalho que a gente está fazendo aqui na Lenovo, a gente tem diferenciais para fazer, e aí quando eu vejo os clientes em situações como essa, eu vejo ao mesmo tempo um time de braços cruzados parado. Não é assim, é genericamente falando, tá? Mas a gente podia estar com esse 108% muito mais adiantado. Eu quero ajudar para isso, é um ciclo também, não vou negar para vocês, na hora que você precisa de mais, eu vendo mais infraestrutura, todo mundo ganha, né? Estamos prontos para isso, eu quero dizer, estamos prontos para poder ajudá-los, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa dar um shake, né? E sair só do churrasco do futebol. Que bom que você acredita tanto no Brasil, eu também acredito e acho que os líderes vão se inspirar muito com essa sua fala. E aproveitando a pergunta final, você praticamente respondeu, mas a partir dos insights da pesquisa, a partir de tudo que a gente falou aqui hoje, quais são os caminhos que você desenha para o futuro do nosso país em relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial e como que o Brasil pode se tornar essa liderança nesse mercado? Essas anotações que eu trouxe não é do relatório, né, mas eu vejo o seguinte, né? Primeiro, eu acho que a gente tem um progresso aí significativo para o Brasil entrar em AI. Mas também mostra a necessidade de alguns investimentos que a gente precisa fazer, né? A adoção e maturidade do AI. Tudo que eu falei, treinamento, a liderança dá uma mensagem, né? Eu quero trazer isso para cá, né? Os líderes não estão lá, toma uma iniciativa, né? Às vezes a liderança aqui, uma liderança que ela não está ainda naquele momento, ensina. Né? Você não ensina seus filhos de alguma coisa? Traga isso, a maturidade, a gente precisa ter maturidade. E a generativa como destaque. Criação, ela está numa velocidade boa, ela está trazendo isso, mas você precisa de dados, base de informação,
poder computacional, rede. Se você não tem isso, pergunte-me como, tirando aí um pouco da frase ali do que alguém conhece, mas pergunte-me como a gente tem como ajudar nisso, né? Desafios estruturais que eu digo assim, lacunas de capacitação, a infraestrutura como eu te comentei, segmentos que lideram IA, né? Saúde, telecomunicações, manufatura, continuam sendo nesse estudo, aí falando do estudo, né? Continuam sendo destaque. Apesar de serem 47 páginas, é um PDF que você vai avançando ali e você vê essa informação. Ou se você até quer usar um experimento, pega o link, né, joga isso numa inteligência de AI e faz um resumo para mim sobre essa informação, né, ele vai mastigar isso para você, caso você queira mais, obtenha informação, tenha sede disso, né, e prioridade na ética. Né, eu acho que mais do que tudo você precisa estar na governança, controlando a sua situação, né, olhe sempre back to the basics, né, eu estou com o dado protegido, não adianta falar de AI, o ataque cibernético está acontecendo. Então, assim, proteja a informação, proteja a infraestrutura, se prepare, porque se você ficar para trás, você pessoa, você companhia, você vai perder, não é o hit, a evolução da competitividade dos negócios através de AI. Então, o planejamento está acontecendo, os insights estão aí, o progresso existe, eu acho que é só a gente realmente colocar a mão na massa. Tá certo, Eric, muito obrigada. Nosso papo foi muito enriquecedor, de verdade. Eu vou ter que falar que foi um dos melhores episódios. Você fala muito bem. Sorte da Lenovo em ter um comunicador tão bom aí agora no time. Obrigada e espero você em próximas oportunidades do Forbescast. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Esse foi o nosso Forbescast com Eric Pasqualato, gerente-geral de vendas da Lenovo ISG para o Brasil. E nesse podcast a gente falou muito sobre a utilização da IA por empresas brasileiras, qual é o momento da tecnologia no nosso país, como que as lideranças podem aproveitar da inteligência artificial para alavancar os negócios, quais são os desafios e, claro, como que a Lenovo atua ativamente para ajudar os clientes nesse cenário. Então, muito obrigada, espero que vocês estejam aqui no próximo Forbescast. Abraços!